Flamengo vence, mas não convence. Chegada de reforços e muito mais. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira, ó, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero mandar um abraço muito especial para o Alexandre, garçom lá do Hotel Guanabara, em São Lourenço. Ele é conhecido como Soledade. Ele mora nessa cidade de Soledade, uma cidade pequena lá, que tem aí 5.000 habitantes, onde eu acho que 70% dos moradores dessa cidade são cariocas, né? Isso é lá em Minas Gerais. E 94% são torcedores do Flamengo. Então, um abraço especial aí para o Alexandre Soledade, do Hotel Guanabara, não só para ele, mas todos os funcionários desse hotel que nos receberam muito bem nesse final de semana. Se você tiver vontade aí de conhecer São Lourenço, se hospeda lá no Hotel Guanabara, vocês vão gostar muito. Atendimento de primeira. Então, seguindo aqui com as notícias, falar sobre o Flamengo ontem, né? Rapaz, mas que jogo ruim. O Flamengo teve aí 70% praticamente de posse de bola, mas foi um time muito apático, muito lento. Isso aí liga o alerta vermelho, né? Tem que ligar o alerta para o restante da temporada. Porque se o Flamengo continuar jogando dessa forma, ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que essa data FIFA, essa paralisação da data FIFA, não fez bem ao elenco do Flamengo, que vinha aí em 10 jogos invictos, 7 vitórias, 3 empates, e logo após a data FIFA tomou essa cachapada aí do Red Bull Bragantino de 4-0, poderia ter perdido demais, né? Mas deu sorte de ter ficado só no 4 também. Aí depois teve esse jogo agora contra o Santos, jogo muito ruim, um jogo horroroso, o time jogou mal, lento, sem inspiração ofensiva e com transição defensiva lenta. O time do Santos horrível, né? Também foi um time muito ruim, o time do Santos, deu muito espaço e ofereceu o jogo ao Flamengo. E se o Flamengo tivesse aí mais agressividade, mais velocidade nas transições, teria dado aí uma goleada no Santos histórica. Mas pelo contrário, aí passou sufoco e correu riscos desnecessários. Assim não dá, cara. Assim não dá mesmo, né? A única coisa boa que teve aí, que com esse resultado, o Flamengo passou o Palmeiras, né? E voltou aí para a terceira colocação. Hoje podendo estar em segundo colocado na competição. O Botafogo ganhou mais uma aí e foi para 30 pontos, se distanciando muito mais. Ou seja, tem que torcer por bastantes tropeços do Botafogo, algo que parece que está difícil de acontecer. Ganhou aí o todo-poderoso Palmeiras, que todos tantos falam, né? E como eu falei, o Flamengo agora ultrapassou o Palmeiras nessa 12ª rodada da competição do Campeonato Brasileiro. E algo que me chamou muita atenção e deixou-me muito preocupado foi o técnico Jorge Sampaoli ter dito que esse foi o melhor jogo do Flamengo. Eu vou trazer aqui o que ele disse na coletiva de imprensa, abre aspas aqui para Jorge Sampaoli. Penso que depois do jogo contra o Bragantino, a gente entendeu que muitas vezes temos que defender com mais jogadores e encontrar uma linha de passe. Hoje, o jogo entrou, foi uma evolução, foi um dos melhores times com a bola, encontramos espaços, enquanto em outras partidas os rendimentos individuais fez com que ganhássemos. Já nesse jogo, o time ganhou como treinou. Cara, se o time ganhou como treinou na concepção de Jorge Sampaoli, o time tem que treinar muito. Eu entendi o que ele quis dizer quando ele falou que o time foi melhor, né, o melhor Flamengo com a bola. Por quê? Ele já disse que tem que ter carinho com a bola. Ele disse que tem que ter respeito com a bola. Não fazer igual aconteceu com o Red Bull Bragantino, que o Flamengo dava chutão a ermo para tudo quanto era lado. Dessa vez o time tocou mais, errou menos toque de bola. Só que não teve aquela tal contundência que ele tanto fala nas suas coletivas de imprensa. Um Flamengo apático, um Flamengo horrível, contra que tem a obrigação de ganhar do Santos, que é um time que está em crise.
Um time aí que é um sério candidato para ir para a segunda divisão, cair para a Série B o ano que vem. O Flamengo tinha a obrigação de ganhar, mas ganhar e ganhar bem, não ganhar no sufoco, por 3-2 contra um time desse, tá de brincadeira, né? Mas vamos seguir aqui. E o São Paulo também explicou aí a ausência de Arrascaeta, né, no jogo ontem contra o Santos. Ele disse o seguinte: não foi questão física, eu queria um time para esse jogo. E nós temos um jogo da Libertadores durante a semana que vem. Vai ser, né, sempre trocas, vai haver sempre trocas. E isso que ele quis justificar o jogo da Libertadores da América, que nós teremos aí na quarta-feira contra o Alcas, que o empate classifica o Flamengo para as oitavas de final, para a próxima fase. Uma vitória, então, ele pode correr o risco aí até de alcançar a primeira colocação, né? E algo que causou muita estranheza, que um dos jogadores que tem aí uma sequência de jogos muito boa, desde da Libertadores da América, o final da Libertadores da América, foi Ayrton Lucas. E foi um dos jogadores que teve a nota mais baixa aí pela crítica. Por outro lado, Gerson e Eric Pulgar tiveram aí as melhores notas. Então vamos seguir aqui com as notícias. O Flamengo cometeu uma gafe aí, né, com relação à sua camisa e virou meme na web. O rubro-negro entrou em campo aí com a pátia errada de campeão brasileiro. A taça na imagem é do Brasileirão e logo abaixo aparece aí a data de 2022, ano que o Palmeiras conquistou o campeonato. Não sei se vocês observaram, os comunicadores não deixaram passar batida, né? A gafe não passou despercebida pela transmissão do jogo e também nas redes sociais. Para minimizar o erro, os jogadores do Flamengo aí tiveram que colocar agasalhos do clube nas entrevistas, né, durante a partida. Aí um torcedor do Flamengo aí veio na web, aí veio nas redes sociais zoar o momento aí, né? Ainda tô tentando entender por que o Flamengo jogou com o uniforme 3, né, de 2022 e a pátia de campeão brasileiro de 2022, sendo o título de outro time. Tipo, nada faz sentido. Rapaz, foi um erro aí que vai ser acertado. Vamos também passar panos por cima disso aí. Eles não tinham, vai ver, era o único uniforme que eles tinham para utilizar lá no dia do jogo de ontem. E entrou desse jeito aí mesmo. E vamos embora. Importante que ganhou a partida. 3 pontos importantíssimos, um campeonato de ponto corrida aí. Nós não podemos perder um ponto sequer. Então, vou trazer aqui para vocês aqui a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada, com o Botafogo em primeiro lugar com 30 pontos. É isso mesmo que vocês ouviram aí. O Grêmio vem em segundo com 23 pontos, Flamengo vem em terceiro com 22 pontos, Palmeiras também com 22, em quarto, Fluminense em quinto com 21, sexto Internacional de Porto Alegre com 20, sétimo Red Bull Bragantino com 20, oitavo Fortaleza com 20, o nono Atlético Paranaense com 19, décimo Atlético Mineiro com 19, décimo primeiro São Paulo com 18 pontos, décimo segundo Cruzeiro com 17 pontos, décimo terceiro Santos com 13 pontos, décimo quarto Bahia com 12 pontos, décimo quinto Corinthians com 12, décimo sexto Cuiabá, né, também com 12, 17º Goiás com 11, 18º América Mineiro com 8 e o 19º Vasco da Gama com 6 e o 20º Curitiba com 4. Cara, eu torcendo para esse Curitiba ganhar uma partida para ir para 7 pontos, empurrar o Vasco da Gama lá para a lanterna. O Curitiba não consegue ganhar uma partida sequer, cara. É brincadeira, hein, Curitiba? Pô, fala sério, hein? Vamos trocar aqui de assunto então. Como eu havia dito, né, as atuações de Gerson e de Eric Pulgar foram as melhores da vitória do Flamengo aí contra o Santos, né, na Vila Belmiro. Eric Pulgar, né, teve uma partida regular, foi o único aí que arriscou passe entre linhas para furar a marcação, recebeu sozinho, né, e conseguiu marcar o terceiro gol do Flamengo, teve a nota 7. Parabéns, Eric Pulgar, que vem crescendo muito aí sobre o comando do Jorge Sampaoli. Outro também que vem crescendo muito aí sobre o comando de Sampaoli é Gerson, né, que foi muito versátil, fez uma boa partida, encontrou o ritmo na posição e se destacou no meio com o Pulgar, e aí participou de 2 dos 3 gols do Flamengo, também recebeu a nota 7.
Agora vamos aí para o Wesley, que errou, né, no posicionamento no gol do Santos e fez aí uma partida bem apagada, teve a nota 4.5. E outro também que me causou estranheza foi Ayrton Lucas. Não foi bem nos lances dos 2 gols do Santos, não apareceu muito no jogo e o Flamengo sentiu falta das clássicas jogadas de fundo, também recebeu a nota 4,5. Um dos jogadores mais regulares do Flamengo na temporada de 2023, infelizmente, teve uma queda de produção muito brusca nesse jogo de ontem, não só no de ontem, mas também contra o Bragantino. 2 jogos aí que o Ayrton Lucas teve participações apagadas dentro de campo. Preocupante. Vamos ver aí o que aconteceu. Não podemos dizer que seja desgaste físico, cara. Os jogadores tiveram aí 2 dias de folga na data FIFA, tiveram bastante tempo para treinar, foram curtir balada lá no Barra Music, né? Gabigol, Arrascaeta. Agora é hora de mostrar serviço dentro de campo. Então vamos trocar aqui de assunto. Está próxima aí das chegadas dos reforços do Flamengo. Lembrando que a janela de transferência só abre no dia 3 de julho, né? Mas a chegada de reforços aí como Agostinho Rossi, que chega hoje ao Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo aí, Agostinho Rossi. E Luiz Araújo, que a chegada dele está prevista para amanhã no Rio de Janeiro. Isso aí. Por falar em reforços, né? Isso já foi trazido pelos outros youtubers, mas como eu falei lá no início, eu estava lá em São Lourenço, dando uma arejada na cabeça, estava precisando. Você sabe que passei por um problema aí muito complicado com relação à minha cirurgia no joelho. Me internei para operar o joelho esquerdo, quando acordei o direito que estava operado, meu joelho não dobra mais. Estou tendo vários problemas aí, eu precisava dessa energizada, né? Então tirei esses dias aí para mim, para poder aproveitar. E trazer aí sobre o problema que está acontecendo aí, os torcedores do Atlético Mineiro, que estão inconformados aí com a negociação do Atlético com o Flamengo com relação ao jogador Alan, cara. É um absurdo. O Atlético Mineiro está passando por um problema dificílimo, está com suas contas bloqueadas, está devendo ao empresário do atleta, o Bertolucci, está devendo ao atleta ainda premiações, está devendo muita coisa. E assim, o Atlético Mineiro precisava vender o jogador, precisava vender o atleta. Ele não queria, ele precisava vender o atleta. E os torcedores aí do Atlético Mineiro estão espalhando faixas com críticas à venda de Alan ao Flamengo, né? Então, assim, coisas absurdas. E os clubes se acertaram na sexta-feira, né? E já encaminharam o acordo, tá tudo certo. E parte da torcida do Atlético Mineiro não aceitou bem a iminente venda de Alan para o Flamengo. E na noite de sexta-feira, os torcedores espalharam faixas por Belo Horizonte com críticas à diretoria e ataques ao Flamengo, né? Cara, se você tem que criticar a diretoria de vocês que não fizeram um bom trabalho, que deixaram vocês se afundarem em dívidas. Estão com as obras paradas lá do estádio de vocês. Isso aí vocês não veem. É problema de má administração. Os caras não estão sabendo administrar o clube. Ao contrário do Flamengo, né? Um time que fatura aí bilhões sem precisar de SAF, sem precisar de nada, né? Então, assim, apesar de nomes não terem sido citados, os ataques claros a uma faixa dizia aí: negociar com assassinos de crianças jamais, em referência aí ao incêndio no Ninho do Urubu, né, que infelizmente matou 10 jovens em 2019, algo que não deveria nem ser abordado com relação a isso, em respeito aos familiares. Outra faixa também tinha ataques, escrito o seguinte, abre aspas, os bandidos do Rio são nossos inimigos, né? Negociar jogador jamais, fecha aspas. Esse foi aí o segundo protesto seguido, né, com críticas à venda de Alan para o Flamengo. Como eu falei, vocês têm que criticar a diretoria de vocês. Vocês estão num lamaçal aí terrível de dívidas. Isso aí vocês não veem. Mas, tudo bem, criticar o Flamengo é fácil, né? É inveja. Isso mais é inveja. Desdenho, porque o Flamengo vem se destacando no cenário nacional e no cenário internacional do futebol. Então, falar nisso aí, eu vou trazer para vocês os próximos jogos do Flamengo
no decorrer aí. Dia 28/6, Libertadores da América, Flamengo e Alcas. Dia 1º de julho, Flamengo e Fortaleza pelo Brasileirão. Dia 5/7, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Dia 8/7, Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Dia 12/7, Atlético Paranaense e Flamengo, segundo jogo da Copa do Brasil, lá. Dia 16/7, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense pelo Brasileirão. E Flamengo e Alcas pela Libertadores da América na quarta-feira, às 21 horas, no Maracanã. Como eu falei, um jogo que o empate aí já dá a classificação para o Flamengo para a próxima fase. E a vitória seria melhor ainda, né? O Flamengo vem dessa vitória aí contra o Santos. Deve treinar hoje, eu não me atualizei ainda, eu vou trazer na parte da tarde. Mas se o Flamengo treinar hoje, já avisando esse jogo de quarta-feira, acho que dificilmente São Paulo dará folga para os jogadores hoje. Então, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Não deixe de dar o seu like é muito importante para nós. Não é inscrito? Inscreva-se no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Saudações!